Olá, meus amigos, boa noite. Mais uma semana de estudo do livro Céu e Inferno. Possamos ter boas reflexões, que o alto possa nos inspirar e possamos receber em nosso lar, durante o estudo, durante a reflexão de hoje, toda a paz, todas as bênçãos possíveis e que as inspirações do alto possam estar conosco nessa noite. Então, trazendo um pouquinho o que nós estudamos na semana passada, o que nós conversamos na semana passada, o tema abordado, temor da morte, o medo da morte. Então, nós falamos um pouco quais são as causas desse temor, o porquê que nós trazemos ainda dentro de nós o medo da morte. E falamos um pouquinho também por que os espíritas não temem a morte, ou não deveriam temer a morte. Porque conforme vamos refletindo, vamos analisando, vamos tendo mais certeza de que a vida continua. E isso vai nos dando tranquilidade, nos dando esperança, conforto, consolo. E hoje nós vamos falar um pouquinho no capítulo 3, com o título O Céu. E nós falamos muito do céu, né? Nós trazemos a crença do céu, do inferno, do purgatório. E são nessas reflexões que nós vamos caminhar hoje para entender o que significa o céu. Mas para nós olharmos para a compreensão exata dessa palavra, será preciso que nós reflitamos sobre o universo, entendimento do universo. O significado do céu está na compreensão que nós trazemos do universo. Peço desculpa, acho que o pessoal do Instagram teve problemas, né? Mas já voltamos. Então, vamos lá. Começando então o estudo de hoje, a palavra céu. Primeiro, o céu se aplica a um espaço indefinido. Nós sabemos que o céu é tudo aquilo que circunda a Terra. Esse é o conhecimento que nós temos. Esse é o entendimento particular. E a definição ainda mais exata é aquilo que se encontra acima da Terra. É como se nós saíssemos de casa, olhássemos para cima, lá está o céu. Essa é a definição que nós trazemos de céu. E vale lembrar que o céu vem lá do latim de coelum, que tem a sua formação grega em coelos, que vai significar oco, côncavo, porque é justamente essa impressão que nós temos quando olhamos pelos nossos olhos para o céu, que é algo côncavo e oco. Essa é a definição que nós temos até hoje. E antigamente, nós, pela falta de conhecimento que existia, acreditava-se justamente nesse céu, como nós trazemos ainda hoje, como se fossem céus sobrepostos, como se fossem camadas, uma acima da outra, compostas algumas de matérias sólidas e outras de matérias mais transparentes, mas todas concêntricas, todas com o mesmo centro. E no meio de todas elas encontrava-se a Terra. Então era a Terra no meio e várias outras camadas, que era conhecida como o céu. E a Terra girava e todas essas camadas giravam junto com a Terra. E isso durou por muito tempo. Essa ideia veio muitas crenças e religiões partem desse conhecimento, justamente pela demora em que se teve nos conhecimentos astronômicos. Nós ainda estávamos acostumados a limitar o céu, limitar o espaço universal. E como nós não tínhamos essa compreensão, colocávamos no céu, nas definições do céu, e dividíamos as beatitudes, como se a última camada, a última esfera, fosse lá a morada de Deus, como fosse lá o local dos eleitos. No entanto que nós ouvimos muito ouvir do sétimo céu, porque trazia a compreensão de existir 7 céus, 7 camadas que representavam o céu. Para os muçulmanos, nós vamos encontrar 9, ao invés de 1, seriam 9. Então o céu não estava mais limitado apenas em um local, estava limitado a 9 pelos muçulmanos. E se considerássemos, então,
as informações do astrônomo da época, eles iam trazer 11 divisões, 11 esferas. E Ptolomeu, que era o grande astrônomo referência, ele defendia a existência de não um céu, mas de 11. E a teologia cristã dos dias de hoje vai defender três definições. A primeira é a região que nós saímos quando nós olhamos para cima. Tem as nuvens e o ar. A segunda camada, o segundo céu da teologia cristã de hoje, é justamente o espaço onde ficam os astros, ali onde os astros se movem. E o terceiro céu é justamente onde mora Deus. A maioria de nós trazemos o conhecimento desse jeito do céu. O terceiro céu é o local da felicidade. É onde Deus se encontra. É onde nós vamos encontrar frente a frente com Deus. Quando nós olhamos na crença, lá nós vamos encontrar, dizer que Paulo de São Paulo, né, como diz a Igreja Católica, ele saiu do primeiro e foi para o terceiro céu, morar junto com Deus. E aqui nós vamos trazer alguns erros. Existe um duplo erro já de imediato quando nós olhamos para essa definição que nós falamos agora. É preciso olhar um pouco mais por esse lado universal até nós chegarmos verdadeiramente no significado de céu. Por que dois erros iniciais? Primeiro, porque eles traziam a Terra como sendo o centro de tudo. E segundo, porque eles limitavam o local do espaço. Então era a Terra o centro de todas as atividades, depois a segunda camada limitando os astros, e a terceira camada distante, morada de Deus. Colocando Deus distante de tudo, ao invés de colocar Deus como sendo o centro de tudo, onde o seu pensamento pudesse irradiar e chegar a todas as camadas. Não, é colocado distante de tudo Deus. Na terceira, como se fosse o final. E aí nós vamos trazer o Livro dos Espíritos para nos auxiliar nesse início, a questão 1012, onde Kardec vai perguntar: haverá no universo lugares definidos para as penas e gozos dos espíritos segundo o seu merecimento? Então, no universo como um todo, existe um local definido das penas ou dos gozos, das tristezas ou das alegrias? Existe um local definido? E os espíritos vão dizer que não, que as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou infelicidade. Então depende de cada um, não é um local físico, depende de si. Responsabilidade nossa, não tem alguém para nos julgar. Nós vamos nos auto-julgar dentro dos nossos atos. E Kardec continua: então não existe o céu e o inferno como os homens imaginam? E os espíritos vão dizer que não, são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e desditosos. Por toda a parte do universo existem espíritos felizes e infelizes. Por falta da incompreensão, os homens definiram esse local. Colocamos um local definido, o lugar da felicidade eterna ou da tristeza eterna, das penas eternas. E aí ele coloca na questão 1016. Que sentido devemos ter, então, pela palavra céu? O que nós devemos entender por céu? E aí os espíritos vão trazer para Kardec: julgas que seja um lugar onde todos os espíritos bons estão aglomerados sem preocupação pela eternidade? Não é. É o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades. Então, Kardec vem trazer qual é o sentido da palavra céu.
E aí eles vão falar, mas você julga que é um local físico. E não é um local físico. O local da alegria que vocês estão dizendo, trazendo, é todo lugar. São os planetas, as estrelas, os mundos superiores. Então ele vai trazer que não existe um local físico propriamente dito, onde nós seremos julgados e seremos colocados eternamente, a viver eternamente até o final de tudo. É uma definição diferente que nós vamos entender e ver agora com os espíritos através da codificação no livro dos espíritos. E Kardec coloca mais uma pergunta. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto ou o quinto céu. O que queriam dizer com isso? E a resposta é que formam ideias de muitos céus, dispostos como os andares de uma casa. Ou seja, eles imaginam que é como se fossem andares de casa, cada um habitando alguns lugares, né? Nessa camada, como nós colocamos no início, mas não é essa a definição. Quarto, quinto céu é justamente o nível de depuração espiritual. Como nós perguntamos, é como eles vão nos responder, porque é justamente assim que nós compreendemos. Então, quando ele vai trazer quarto ou quinto céu, ele vai trazer justamente o nível de desenvolvimento do espírito, o nível de purificação do espírito. E quando nós olhamos por esse lado, então, a própria resposta vai dizer que não existe nem acima nem abaixo. O céu e o inferno não está acima nem abaixo. Essa é a definição que nós imaginávamos, mas que não é verdade. Não existe andares. Não tem como definir algo acima nem algo abaixo. Quando nós vamos olhar, quando a ciência toma corpo e leva como observação justamente as profundezas do espaço, ela começa a descobrir o que algo era inimaginável ainda, era impossível imaginarmos. E a ciência, quando joga o seu estudo, coloca a luz na profundeza espacial, nos traz uma realidade muito diferente. E é aqui que nós vamos começar a compreender e pensar sobre o que realmente a Terra significa e quais são as definições que nós podemos usar para céu e inferno. Porque quando a ciência nos joga o seu olhar ao espaço e nos traz as respostas, nos trazem o que de fato nós não conseguimos enxergar com os olhos, a Terra deixa de ser o centro das coisas. E a Terra se mostra um dos menores astros, de menor importância. Outro conhecimento que a ciência nos traz é que o espaço que antes definíamos como sendo entre o céu das estrelas, entre o céu das nuvens e a morada de Deus, é ilimitado, é infinito, que não tem como definirmos. Se nós não definirmos, então, o tamanho do universo, como poderíamos colocar acima e abaixo? Porque nós não conseguiríamos definir o que é acima, o que é abaixo. Qual é o final desse universo? Qual é o final do infinito? Nós não sabemos. E vai colocar, então, as crenças antigas na parede. É preciso, então, olhar para o céu e para o inferno, que antes era trazido como acima e abaixo, e tentar trazer outra definição. Obrigou as religiões a olharem para isso. Mas ao invés de elas aceitarem a ciência, muito pelo contrário, preferiram ignorar. Um outro ponto que nós podemos trazer aqui para reflexão é se Deus só habitou a Terra. Deus só haveria habitado, colocado seres inteligentes na Terra? Será? Será que Deus, na sua sabedoria, na capacidade de criação, teria colocado vida, espíritos para morar apenas na Terra? E toda a infinidade, todos os astros, todos os orbes, todos os globos seriam desabitados? Qual a lógica disso? Estaríamos nós não acreditando na superioridade de Deus? E dentro dessa imensidão toda, nós seríamos a exclusividade disso? E aí Kardec questiona isso também no Livro dos Espíritos.
quando ele coloca a pergunta... Só um minuto. Como devemos compreender, então, entender a palavra do Cristo, quando ele nos traz: meu reino não é desse mundo. Kardec faz essa pergunta para o espírito da codificação e ele vai trazer a pergunta de Kardec: como devemos entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo? E a resposta: queria dizer que o seu reinado está nos corações puros e ele está onde quer que domine o amor e o bem. Então, o reino de Jesus, como ele coloca, vai estar no coração. E imaginar que apenas na terra, dentro dessa imensidão toda, estaria a bondade do Cristo e que nada fora disso poderia ser inteligente, seria um grande equívoco. Se nós olharmos a nossa galáxia e medíssemos a próxima galáxia mais próxima, nós estaríamos mais ou menos 9 trilhões de quilômetros da próxima galáxia. Será que não existiria vida nesse meio? Então, imaginar que o reino de Jesus, o reino de Deus, o reino que Jesus veio implantar, fosse apenas a Terra, o planeta Terra, seria um grande equívoco. Mas como nós ainda nos encontramos apegados às coisas materiais, apegados à Terra, nós vamos imaginar, então, que Jesus vem falar do reino da Terra. Porque será que todos, na questão 55 que Kardec coloca, será que todos os globos que se movem no espaço possuem condição de serem habitados? Sim, e o homem está longe de ser, como pressupõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, todos os globos trazem vida. A Terra não é o local exclusivo. E aí os espíritos vão, então, aperfeiçoar a resposta. E está longe de trazer a perfeição como nós imaginamos. Colocando a nossa pequenez. Está longe de trazer a bondade esperada. Como quem quer dizer, existem outros globos que já estão preparados para isso. Porque muitos globos se aproximam da Terra, mas outros não. Outros trazem as características físicas da Terra, outros não. E isso vem ligado justamente à questão evolutiva do espírito. Kardec coloca na questão 58 se os mundos afastados do Sol estariam privados de luz e calor. Kardec vem perguntar aos espíritos da codificação se para aqueles planetas que estão afastados do Sol, eles estariam limitados à luz e ao calor. E por que eu trago essa pergunta? Porque por vezes nós vamos imaginando que a Terra é o centro das coisas, trazendo o céu particular para a Terra, porque nós olhamos um Sol, uma Lua, que não chega a todo local, e nós vamos imaginando então que é um conjuntinho, que nós recebemos de presente o Sol e a Lua, e de fato recebemos. Mas será que os planetas que se encontram afastados do Sol, eles vão trazer diferença evolutiva? E a resposta é não. Porque não, em outros planetas, a luz e o calor é obtido de outra forma. A energia elétrica que nós utilizamos aqui na Terra é uma forma primitiva de utilizar a energia elétrica. Em outros planetas, em outros globos, a energia elétrica é utilizada de outra forma, para trazer calor, para trazer luz, mas não a luz como nós estamos acostumados a bater a mão no interruptor. A luz que o Sol traz. E a resposta no Livro dos Espíritos vai trazer que, como nós somos atrasados, nós ainda utilizamos a energia como utilizamos. Não temos o domínio ainda dessa descoberta. Em outros globos, já foram permitidos.
já tiveram acesso ao significado exato dessa energia, dessa força da natureza. Para mostrar que nós não somos o centro das atenções, que nós somos muito pequenos e que o nosso conhecimento ainda é muito pequeno diante do universo que se encontra lá fora, muito distante da nossa compreensão. Então aqui nos cabe perguntar, será que até aqui, com essas informações, trazendo a ciência, olhando para o universo, tendo esse céu e o inferno deslocados de cima e de baixo, não seria a hora da religião, das crenças e das religiões olharem para as definições de céu e inferno e repensarem? Como nós temos interpretado as informações que nós temos recebido? Dentro disso tudo que foi falado até aqui, aonde se encontra o céu? Esperávamos ser julgados para poder ser enviado ao céu? Ser enviado à felicidade eterna? É justamente pelas falhas das religiões, por não aceitarem, por não seguir aquilo que a ciência tem mostrado, cada vez mais vão perdendo as suas bases, vão perdendo as suas características, e os seus fiéis não vão encontrando mais argumento. Porque qualquer um, quando é convidado a olhar pela imensidão da criação, aceita o não existir o céu e o inferno. E nós espíritas ainda temos essa definição lá no fundo, de que o céu é um lugar bom e o inferno é um lugar ruim. Então esse termo que nós trazemos lá de trás vai significar algo oco, algo côncavo. É preciso refletir sobre as palavras e os termos que nós trazemos para o nosso dia a dia. Porque cabe justamente ao Espiritismo trazer esse novo olhar, essa nova colocação. Mas o que nós temos feito, se não aceitado as crenças que nos foram impostas há tanto tempo? Porque é justamente a doutrina espírita que vai mostrar como tudo isso é possível. Vai mostrar que o homem é formado de corpo material e de um espírito. E que a junção deles dois é que permite, então, a vida nesses planetas, nesses orbes. Somente a definição que a doutrina traz de que o corpo é apenas um corpo quando não há um espírito, e que o espírito, que é a vida, nos possibilita compreender tantos planetas espalhados, a possibilidade de habitarmos tantos planetas, de ter vida em tantos planetas, e de que a Terra não é o centro, muito pelo contrário. Talvez é um dos mais insignificantes planetas, que precisa ainda evoluir, crescer, aprimorar. E é nessa junção da matéria com o espírito que abre os nossos horizontes, abre as possibilidades de reflexão. Porque sem o espírito o corpo não é nada. Então vai mostrar que as coisas materiais que estamos acostumados, que o nosso corpo material que se mexe, mexe por estímulo espiritual. O corpo é apenas a possibilidade que nós temos de experimentar e aprender e exercitar aquilo que o espírito tem aprendido de encarnação por encarnação. A doutrina espírita vai trazer que existe, então, um mundo corporal, que vai falar da terra, das coisas materiais, e que existe um mundo espiritual, formado por espíritos desencarnados, por espíritos que não trazem mais o corpo físico, o corpo material. Então, aqui nós vamos imaginar, então, que, inclusive, no planeta Terra, nós vamos ter duas definições de mundo, o mundo corporal e o mundo espiritual. E que a morte do corpo é apenas a ruptura dos vícios, que nos permite estar livres. Mas na condição que nos encontramos, ainda trazemos junto de nós a questão material, os desejos materiais.
Quando usamos o Livro dos Espíritos, lá na questão 115, onde ele vai falar da criação dos espíritos, Deus cria todos simples e ignorantes, como nós sabemos. E nós vamos nos aperfeiçoando, trazendo conhecimento de acordo com o que nós vamos experimentando. Em resumo, de acordo com as encarnações que vamos vivendo, as experiências que vamos trazendo para nós. E é justamente então aqui que nós vamos conseguir refletir sobre o que é a felicidade verdadeira, o que é a felicidade eterna que nós tanto esperamos diante do céu. Porque a felicidade vem estar aliada ao progresso do espírito, no mundo espiritual e no mundo terrestre, no mundo corporal. Não existe uma definição, não existe um local para a felicidade. A felicidade vai estar envolvida com o espírito de acordo com o seu progresso, de acordo com os seus trabalhos, com as suas ações. Embora, muitas vezes, dentro de uma mesma casa, uma mesma residência, existam dois espíritos, cada um experimenta a felicidade de uma forma diferente. Cada um vai entender a felicidade e a vida com o olhar que lhe é próprio, de acordo com a sua evolução, de acordo com o seu entendimento sobre as leis que regem o universo. Como se nós colocássemos, então, juntos, dois músicos, um muito experiente, uma audição muito aguçada, e um outro músico iniciante, que mal compreende as notas, e tocasse, então, uma bela canção. O músico mais experiente ia ficar feliz por apreciar aquelas notas, pois ele entendia a perfeição do timbre, ele compreendia a perfeição das notas, dos acordes. Para o iniciante, seria uma música qualquer, não daria valor que devido. Entenda, não quer dizer que o músico iniciante não vai se aperfeiçoar. Vai, mas ele começou a sua jornada agora. E o músico que já tem ali o seu ouvido mais preparado, já é experiente, começou sua jornada lá atrás. Às vezes estudou mais, perdeu mais horas compreendendo o que isso significava. Então a felicidade ela está totalmente aliada ao progresso espiritual. Porque os espíritos habitam em todo local, em todo lugar, em toda a infinidade. E assim sendo, a felicidade não é apenas inerente a um local. Porque aqui caberia outra questão. Então quer dizer que os espíritos mais avançados podem estar juntos de espíritos menos avançados? Sim, e assim estão. Mas da mesma forma, quando nós observamos a cidade, observamos então a cidade por grupos, por pessoas que se afinizam, por pessoas que praticam determinada atividade, por classe, por condição, os espíritos são iguais. Aqueles que compreendem a felicidade de uma forma se agrupam junto, tanto na questão corporal como na questão espiritual. E é apenas o trabalho, a dedicação, o empenho que vai nos proporcionar caminhar, igualar esse espírito superior, a igualar essas classes. Não é porque aqueles que mais se esforçam já foram à frente. É porque os que menos se esforçam têm dificuldades de acompanhar aqueles que mais se esforçam. Trazendo aqui a lei do trabalho, a importância do trabalho no progresso individual de cada um. Quando olhamos a felicidade ligada ao progresso, nós vamos entender que o progresso está ligado ao trabalho. Então, para que eu seja feliz, eu preciso trabalhar a fim de progredir e de compreender a felicidade simples. Porque aqui nós não estamos falando da felicidade como nós, egoístas, queremos, como a felicidade que nós, egoístas, imaginamos. Essa felicidade é uma outra felicidade.
A máxima do Cristo não nos fala que a cada um segundo as suas obras? Será que imaginamos seguir a um local de felicidade eterna sem nada ter construído? Será que as pequenas ações, os pequenos trabalhos, as pequenas obras que eu me coloco a fazer já me condicionam a essa felicidade eterna? Qual tem sido a definição de obras para a minha vida? Porque nós podemos definir aqui, dentro das obras, dentro do trabalho, dois tipos de progresso. O progresso moral e o intelectual. E ambos trazem a sua importância, mas ambos não caminham juntos. Ambos não se desenvolvem nas mesmas atividades, dos mesmos trabalhos. Primeiro, na sua grande maioria, haverá o progresso intelectual. E quando nós tivermos, então, o intelecto, conseguiremos olhar para as coisas e entender que é preciso desenvolver o avanço moral. Embora o progresso seja sempre atuante no espírito, é o intelectual que a todo momento acontece. O moral nem sempre. Qual tem sido as nossas obras? Tem estimulado muito mais a questão intelectual ou moral? O que temos colhido de resultado, colhido dos frutos, tem moldado o nosso intelecto, moldado o que nós mostramos ser ao outro, ou tem moldado a nossa moral? Tem mudado a nossa maneira de pensar? Porque aqui vale lembrar que a encarnação se apresenta como uma ferramenta do alto. E é justamente esse progresso que nós adquirimos nessa vida que, quando desencarnarmos numa nova oportunidade, traremos para continuar. Então, às vezes pensando, eu vou de pouco em pouco, eu vou buscar a felicidade aos poucos, vou buscar compreensão das leis naturais, das leis de Deus aos poucos. E assim é necessário. Mas que seja pelo progresso moral muito mais do que o intelectual. Precisamos sim trazer o intelecto, trazer o esforço no aprender, no compreender, mas precisamos nos moldar. Porque é justamente essas experiências que nós trazemos de encarnação em encarnação e nos propicia olhar a vida de uma forma diferente. Porque por vezes imaginamos vir para a Terra numa condição muito tranquila, onde não precisaríamos nem trabalhar. Na mesma definição que nós temos do céu, e seremos colocados no céu com a felicidade eterna, sem esforço. E não é essa a colocação. Ninguém avança sem trabalho. Ninguém avança sem estar em convívio com o outro, sem colocar os aprendizados ali na sociedade, medindo na balança o que nos cabe e o que não nos cabe. Porque senão estaremos nós continuando escravos da matéria, continuando escravos da única existência, porque imaginamos que apenas uma existência já é o suficiente para nos levar no reino do céu, para nos dar a perfeição que tanto alcançamos. Para imaginar que nós já somos os escolhidos a sentar à destra de Deus pelas poucas obras que temos feito, pelo pouco progresso que temos apresentado. Que uma única existência é insuficiente para corrigirmos os erros do passado, para corrigirmos os erros dessa encarnação e ajustarmos ou trocarmos os erros ou os equívocos por coisas boas, por atitudes boas. E se nós não fôssemos, então, qualificados ou classificados a habitar à destra do Pai, ao poder adentrar ao céu, será que nessa justiça divina, nessa bondade, Deus estaria nos limitando a essa entrada? Ainda acreditamos nessa linha que divide o alto e o baixo? Porque se até aqui, dentro da imensidão apresentada, das reflexões,
olhando para o espaço, trazendo a vontade de Deus, se eu ainda não conseguir diferenciar uma coisa da outra, se eu ainda não conseguir diferenciar a não existência do céu e do inferno, talvez é porque eu não queira acreditar na realidade. E talvez eu não queira colocar um outro prisma na realidade. É porque talvez eu não queira entender que a felicidade depende de mim e não de uma escolha de Deus. Porque ficaria muito fácil deixar para Deus escolher se seremos eternos, felizes eternos ou não. Como colocado, é preciso progresso, mas o progresso vem do trabalho. E o trabalho, ele é mostrado através das reencarnações que somos nós colocados a vivenciar, a experimentar. E até quando isso? Quando iremos olhar para esse processo e falar, vamos chegar ao fim dessas reencarnações? Será que conseguimos deixar de reencarnar? Será que a reencarnação é algo obrigatório até o final? Mas qual final? Qual a definição nossa de final? A reencarnação, sim, ela é obrigatória até o final do nosso progresso como espírito. Porque o que nos cabe é nos transformar a espíritos puros, a espíritos bons. E quando assim chegarmos, alcançarmos nessa escala, esse índice de espírito puro, nós não precisamos mais reencarnar. Não para o progresso, mas poderíamos ainda escolher reencarnar a fim de praticar missões, a fim de ajudar aqueles que se encontram em dificuldade. Mas isso ainda se encontra muito distante. Da condição que nós estamos, ainda se faz necessário a reencarnação. Porque ainda não somos bons, não somos puros. Então a pergunta que fica, quando eu deixo o corpo material, quando eu morro, entre uma encarnação e outra, aonde nós ficamos? Se eu não sou mandado nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório, qual é o destino do espírito que deixa o corpo? Ele vai para o mundo espiritual. Como nós conhecemos, a erraticidade. Ele volta para o mundo espiritual por um tempo mais ou menos longo. Não é algo que acontece tão rápido a sua volta a outro corpo. Não, demora. E lá ele também consegue progredir. Na erraticidade, é o momento do espírito olhar aquilo que ele fez de equivocado na Terra, de olhar os pontos em que ele precisa melhorar e ajustar, a fim de programar uma nova encarnação. Então, veja, o espírito traz a possibilidade de progresso, de aprendizado, tanto nas experiências corporais, como nas experiências espirituais. Temos nós oportunidade a todo momento de aprender. Todo momento o alto vai nos dando o trabalho, o progresso, o estímulo moral, o estímulo intelectual, a fim de que possamos, quando preparados, reencarnar mais uma vez, colocar em prática tudo aquilo que falhamos na outra. Olhemos a nós. Se fôssemos nós destinados ao céu, com todas as nossas falhas, por vezes nos imaginamos sendo bons, praticamos boas ações, mas ainda trazemos falhas dentro de nós. É comum. A condição espiritual que nós estamos, é comum trazer essas falhas. Mas olhando num aspecto geral, eu estaria muito melhor que vários espíritos encarnados. Então, talvez eu teria o merecimento de ir para o céu, ser julgado por Deus a fim de sentar ao seu lado, ao fim de encarar Deus face a face. Paremos para refletir. O Criador que teve a capacidade de fazer esse universo, dessa grandiosidade, e nós, com essa bondade mínima que trazemos, imaginamos desenvolver, que na verdade estamos ainda
treinando essa bondade? Será que teríamos merecimento para adentrar ao céu? Será que trazemos o nosso coração tão puro, tão limpo, a comparar aos espíritos puros que recebem direto as ordens do alto? Eu acho que não. O que nos é condicionado, por vezes, é experimentar reencarnar em outros planetas, que não a Terra. Na condição que estamos, podemos reencarnar em outros planetas que trazem as mesmas características da Terra. Não seremos nós destinados a um local físico, mas seremos nós destinados a outra experiência corporal, ou na Terra, ou num outro planeta, onde vai trazer as mesmas características da Terra. Porque o local onde nós somos convidados a reencarnar está ligado ao nosso grau de adiantamento. É o nosso espírito que é a chave que codifica a reencarnação. Então, mesmo se nós quiséssemos ir para outro, a nossa índole, a nossa moral, as nossas características é a codificação que permite reencarnar ou não. Então, não tem como imaginar alguém nos julgando. Nós vamos adquirindo pontos, nós vamos adquirindo virtudes, e essas virtudes vão nos colocando de mundo em mundo, nos dando o passaporte, a fim de alcançarmos outros mundos. Então poderíamos pensar que esses mundos mais evoluídos, esses mundos superiores, já seriam uma recompensa para o espírito. Sim, esses mundos felizes, onde os espíritos superiores habitam, já são uma recompensa. Lá já não existe mais maldade, não existe vício, não existe ninguém querendo fazer o mal com o outro, não existe ambição, não existe egoísmo, não existe desordem. Comparados ao que nós temos aqui na Terra, podemos dizer que esses mundos superiores é o verdadeiro céu, é o verdadeiro paraíso que nós buscamos e alcançamos. Mas justamente pela condição que nós estamos ainda aqui na Terra, na condição que nós colocamos o planeta Terra, porque o planeta também está ligado ao grau de adiantamento dos espíritos que ali habitam. Então, hoje a Terra ela está na condição de depuração do espírito. Ela vem depurar, ela vem preparar o espírito a buscar novos orbes, novas experiências, novas moradias. E é preciso trazer essa compreensão. Assim, como somos pequenos, experimentamos os prazeres da infância, depois caminhamos para os prazeres da juventude, e só quando estamos preparados, maduros, nós vamos poder ter a ideia sólida, a ideia verdadeira do que é a vida. Porque hoje estamos nós ainda como criança, e a ideia da vida é muito vaga. A criança acha que tudo é festa, que tudo é farra, e assim somos nós encarnados aqui na Terra. Achamos que a vida é festa, é farra, é alegria. Nós não trazemos ainda a condição adulto para o espírito, de entender as responsabilidades, de ter que acordar e trabalhar, de ter os compromissos. Levamos a vida, porque ainda somos pequenos, somos crianças espirituais. E Kardec vai colocar na questão 173, ele vai perguntar, eu só abri a questão. Hoje está fechando toda vez aqui e eu fico perdido na hora de abrir. No Livro dos Espíritos, na questão 173, Kardec vai colocar a seguinte pergunta: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo globo? A cada nova experiência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo globo. Eu preciso passar da Terra para outro planeta ou eu posso encarnar várias vezes no planeta Terra?
Como funciona essa questão? Porque nós falamos que nós podemos reencarnar em outro planeta. Ele vai colocar que pode vir várias vezes, mas que isso não tem mérito nenhum, que só vai mostrar que nós nada aprendemos aqui. Se nós queremos retornar para a Terra, é porque nós não aprendemos nada. Kardec perguntou isso aos espíritos e ele nos respondeu. E ele vai colocar mais uma pergunta. Então, podemos reaparecer várias vezes na Terra? Poderemos encarnar várias vezes na Terra? Certamente. Não é? E aí ele vai colocar: os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no universo, sem estarem mais ligados a mundo algum? E ele vai colocar que os espíritos superiores habitam certos mundos, mas eles não ficam físicos, fixos, como nós ficamos na Terra. Existe uma moradia dos espíritos superiores, dos espíritos puros, mas lá eles não ficam. É a moradia deles. Mas eles vivem o trabalho. Então, por vezes, eles se encontram nesse local, mas é temporário, é passageiro, como se fosse uma casa de passagem. Ali eles se reencontram. Muitas vezes, espíritos superiores aceitam o processo do encarne novamente, do reencarne, justamente para auxiliar, para trazer uma nova mensagem, para fazer cumprir aquilo que eles gostariam, trazendo um grande legado. E algumas curiosidades que nós vamos trazer, que os espíritos trouxeram também, né? Então ele vai trazer que de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um dos menos adiantados, físico e moralmente. Marte estaria ainda abaixo, ou seja, Marte é menos adiantado do que a Terra. E Júpiter, muito superior em todos os respeitos. O Sol, como nós imaginamos, sendo apenas aquele astro que nos ilumina, o Sol não seria um mundo habitado, mas seria um local onde os espíritos superiores se reuniriam a fim de emanar os pensamentos a todos os orbes, a todos os planetas, a fim de que seus pensamentos possam ser captados por aqueles que os governam e que faça chegar a boa mensagem. Ou seja, o Sol não é o que nós imaginamos. O Sol é um local onde os espíritos superiores se reúnem a fim de produzir energia, a fim de produzir pensamento, e através do fluido universal, esses pensamentos, essas boas ações, essas mentalizações chegam até os governantes dos planetas, que fazem assim chegar a todos nós, os mais inferiores. E por vezes imaginamos estarmos desligados de tudo. Por vezes imaginamos compreender tudo que está à nossa volta. Queremos ter razão daquilo que nós aprendemos há tantos anos lá atrás, que já não se sustenta mais. Quando eu venho trazer esses dados, trago do Sol, sobre Júpiter, Marte, é importante para entender como nós não exploramos ainda nada do que o universo nos traz. E queremos nós imaginar vivermos numa caixinha. Querer nós ter razão. Querer nós controlar Deus. Queremos nós, sendo criança, controlar os adultos que governam os orbes, que nos iluminam. E ele traz mais. Vênus é mais adiantado do que a Terra e Saturno, e menos do que Júpiter. Muitos espíritos que animaram personalidades conhecidas estariam reencarnadas em Júpiter. Ele vai falar que vários espíritos de alta envergadura que passou na Terra estariam encarnados em Júpiter, mais evoluído. E ele complementa. Mas se nós olhássemos, tivesse a possibilidade de olhar, nós não entenderíamos o porquê esses espíritos estão lá. Mas não fizeram nada de bom. Por que eles estão lá? Porque eles fizeram o seu trabalho.
cumpriram a sua missão de forma silenciosa e tiveram mérito. E às vezes nós queremos fazer a nossa obra de forma a aparecer por todos os lados. Vale a reflexão. Às vezes imaginamos desenvolver algo bom e precisamos trazer um barulho, uma forma de nos aparecer. E às vezes é na surdina, no silêncio, mas nas boas ações que nós vamos alcançando. Então, se nós, olhando por essa questão, essa divisão, por esses planetas, será que a felicidade se encontra na ociosidade? Será que alcançar o céu a fim de parar de trabalhar é o raciocínio correto? É possível isso? Ou se faz necessário olharmos para as nossas interpretações e olhar o que é que nós temos recebido de atributo do alto? Porque se por vezes não trazemos grandes missões, trazemos nós pequenas missões. Imaginarmos estarmos ociosos, não trabalhando, é estar contra Deus. E como diz Jesus, eu trabalho até hoje assim como meu Pai. Ou seja, Jesus trabalha assim como Deus trabalha. Então Deus também trabalha. Por que nós não trabalharíamos? Por que nós buscaríamos um local onde nós pudéssemos deitar e descansar? Na horizontalidade, sem esforço. Então, se às vezes nós falarmos, bom, mas a vida tem colocado poucos desafios para mim, poucas missões, se preocupe, porque as missões que nos são colocadas, as atribulações, as atribuições que o alto tem nos colocado, é justamente de acordo com o nosso avanço. Então, olhamos ali grandes espíritos fazendo grandes obras. E aí nós falamos, mas eu não tenho nada de bom para fazer, eu não tenho uma grande obra para realizar, mas vivemos nós em harmonia. Para que a grande obra se realize, é preciso que outras pequenas aconteçam. E por vezes o plano não dá certo, porque ao invés de nós cumprirmos as nossas missões, nós preferimos apenas deixar para o outro. Esquecemos que nesse mundo espiritual e nesse mundo corporal, nós estamos interagindo a todo momento, vivendo em sintonia. Ora nós estamos do lado de lá, ora do lado de cá. Juntos. É uma parceria. Vamos refletir. Imaginamos vir para a Terra, encarnar na Terra e ter que trabalhar, progredir, viver. Mas quem está no plano espiritual assim também o tem. Muitas vezes encontramos espíritos desencarnados que não estão fazendo nada, estão vagando. Mas se nós olharmos para a Terra, muitos encarnados continuam vagando também. Então nos traz a reflexão. Tanto encarnados como desencarnados, ambos vivem interligados nessas missões. Missões simples ou complexas. Depende do nosso ponto de vista. Porque se nós olharmos para a questão da família, um pai e uma mãe traz uma missão simples ou complexa. Dar direcionamento para um espírito que vem como filho, mostrar as diretrizes, ser o exemplo, colocar na senda do bem, é uma missão fácil? Ou será que nós não estamos enxergando com os olhos que precisamos? Porque a todo momento nós somos chamados para as missões, chamados para os deveres que nos são colocados. Lá no capítulo 17 do Evangelho, o capítulo Sede Perfeito, lá ele fala tanto dos nossos deveres. O nosso dever é lei da vida. E para trazer vida, para viver a vida, eu preciso arcar com os meus deveres, com as missões que o alto tem nos colocado. Como pais, avós, filhos, amigos, irmãos. Será que temos nós realmente caminhados para o sede perfeito? Ou será que queremos nós alcançar esferas superiores sem ao menos começar a subir o degrau?
Como temos encarado o céu até aqui? O que tem passado na cabeça de cada um de vocês? Confesso que toda vez que eu falo sobre o céu, que eu vou estudar sobre a definição de céu, da crença, eu trago uma definição diferente, um conceito diferente. Como o céu se encontra distante de nós, mas como a definição que nós trazíamos do passar de céu, ela não é verdadeira. Porque podemos pensar até aqui. O céu, então, é a felicidade. A felicidade eu alcanço através do progresso. E o progresso eu conquisto através do trabalho. Mas aqui tem um outro detalhe. A felicidade não é pessoal. Se nós imaginarmos sermos felizes sozinhos, nós iremos fracassar. A felicidade ela só existe quando nós conseguimos colocar todos juntos. Quando nós conseguimos vivenciar todos essa felicidade. Por isso que os espíritos superiores, que já habitam outras esferas, continuam ligados aos mundos inferiores. Porque eles já compreendem que a verdadeira felicidade não é aquela conquistada individualmente, mas sim aquela que chega aos corações de todos. A luz do luar ou a luz do sol, quando nós olhamos, quando nós saímos da nossa casa, não chega para um ou para outro, chega para todos. As águas chegam em todos os continentes. A corrente sanguínea passa por toda a parte do corpo. E nós queremos, então, limitar a felicidade apenas para nós. Queremos um espaço feliz, onde nós vamos conseguir cultivar essa felicidade apenas para nós vivenciar, sem partilhar. Então, o mundo em que nós estamos inseridos é justamente o local onde nós devemos nos reunir a fim de buscarmos a felicidade. Ora ensinando, ora aprendendo. Mas, infelizmente, a Terra ainda pertence aos espíritos atrasados. Então, que saibamos buscar meios de avançar. Mas, muito mais do que isso, saibamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver o que o alto tem nos oferecido diariamente. Pois eles também estão junto de nós, nos rodeando. Porque, embora cada globo traga a sua população de encarnados e desencarnados, todos nós estamos interligados. O alto, os espíritos de esferas superiores, assim classificados como alto, que são altos espíritos, né? Eles estão junto de nós. Eles estão envolvendo, ou por pensamento, ou por atitudes, ora encarnados. Porque eles conseguem acessar a todas as esferas. Nós é que não. Se nós quiséssemos, então, acessar mundos superiores, nós não conseguiríamos. Nós não conseguiríamos nem nos aproximar, a não ser que fôssemos convidados, a fim de olharmos como estrangeiros, a despertar a vontade de nos melhorar, de progredir, a fim de que um dia pudéssemos nós acessar esses mundos. Veja a diferença, é só essa. Os espíritos mais depurados já trazem a permissão de adentrarem em qualquer orbe, em qualquer situação. Nós, que ainda pequeninos que somos, não temos a compreensão, não conseguimos visualizar o todo e vamos limitando, colocando cercas, como se fosse a melhor coisa. A toda hora os espíritos superiores voltam, fazem o volver, porque eles já saíram da condição pequenina, desenvolveram, e voltam nos auxiliar nesse processo de troca. Se existissem o céu, eles estariam no céu, presos ao céu, sem poder sair para nos auxiliar, estaríamos nós sozinhos nessa grande luta. E aqui, mais uma vez, a pergunta: cadê o céu? Conseguimos já apontar aonde se encontra o céu?
O céu está em todo lugar. Não há mais definição. Lógico que as camadas apresentadas nos levam aos mundos felizes, mas que não é lá a moradia dos espíritos felizes. Então o céu se encontra em todo lugar, até na terra. Quando olhamos a doutrina que nos traz o céu e o inferno, nós vamos ver quão mesquinha é essa doutrina. Limita toda a humanidade, limita todo o espaço. Toda a criação de Deus é limitada. E essa crença mesquinha imagina que um dia a Terra vai se acabar junto com todo o resto. Como se fosse tudo uma coisa só. Como se a Terra fosse o centro de tudo. E que a sua destruição levasse à destruição do resto. Limitamos, colocamos cercas às nossas incompreensões. Doutrina triste, que nos coloca distantes um do outro. Que nos coloca que nós somos o primeiro estágio da vida, que antes de nós nada tinha. E todo o resto não traz vida, não tem movimento. Como se estivéssemos nós mergulhados num grande deserto, num silêncio. E que apenas a vida que existe é a nossa. Como se a Terra fosse o único local habitado. Que desesperador. Que doutrina triste que nos traz essa. Quantas aflições não colheríamos se de fato fosse isso? Se existisse uma barreira verdadeira entre os vivos e os mortos, se tivesse uma delimitação, um espaço bom, feliz, de um lugar triste, infeliz, onde as famílias não pudessem se reencontrar, onde os espíritos não fossem colocados, as reencarnações a fim de apertar os laços, pois ora estavam ajudando, ora estavam sendo ajudados. Por isso trazemos que as reencarnações apertam os laços, pois nos dão a oportunidade de ajudar. E assim nós vamos compreender, então, que não precisamos mais nos encontrar de forma aflita, porque enquanto eu ajudo, eu recebo ajuda. Quanto egoísmo nós trazemos imaginando a definição do céu. A doutrina que defende o céu limita Deus, coloca Deus cercado, coloca Deus de uma forma simples e abandona toda a imensidão que foi provada pela ciência. E a doutrina espírita, então, vem com esse propósito de trazer luz a tudo isso, de ampliar os nossos pensamentos, porque uma vem diminuir os atributos de Deus, e a doutrina espírita vem ampliar os atributos de Deus, vem ampliar a importância de Deus. Uma está em desacordo com a ciência, a outra caminha e avança junto com a ciência. Uma está parada com suas bases no passado, com crenças no passado, no vazio. A doutrina espírita continua avançando. E como diz Kardec, se um dia a ciência mostrar algo diferente, fique com a ciência. E aqui o que nos cabe, então, é refletirmos com o bom senso. Nos interrogarmos verdadeiramente se dentro dessa imensidão o céu e o inferno realmente existem. Será que acreditamos ainda nesse local físico? Nesse local onde seremos colocados? Mesmo nós espíritas, que às vezes pensamos, bom, eu vou reencarnando e uma hora eu alcanço o céu. Será que é um local físico? Será que é um local onde eu deva ficar parado, que eu alcanço a felicidade eterna? Mas qual é a felicidade eterna? Qual é a definição que eu trago de felicidade? Interroguemo-nos, porque nós vamos encontrar as respostas dentro de nós. As palavras de Deus, as leis de Deus estão na nossa consciência. Quando nós refletirmos sobre o que somos, aonde estamos e tudo aquilo que tem em volta de nós,
nós vamos compreender que somos muito pequeninos. Nós ainda não trazemos as definições. Que o universo é imenso e que limitá-lo é mostrar a nossa ignorância. Mas por que será que Deus, então, demorou tanto para trazer essa informação? Que apenas a doutrina espírita, junto com a ciência, amplia esse olhar. É porque tudo tem o seu tempo. O progresso intelectual precisava acontecer a fim de que nós pudéssemos compreender essas verdades. Como poderíamos falar nós dos planetas, das galáxias, de várias moradas, se nós não tivéssemos o avanço intelectual? Então, o progresso é necessário, inclusive, para conhecermos as coisas como de fato são. Se não fosse a ciência, a astrologia, a geologia, nos mostrando verdades ocultas, nós ainda estaríamos acreditando em coisas do passado, em crenças do passado. Mas hoje nós já trazemos a luz, e é justamente essa luz que nos possibilita encontrar a nossa verdadeira identidade, o nosso real objetivo, encarnado e desencarnado. Compreender o que Deus tem esperado de nós, por qual motivo temos sido criados, refletir sobre o que estamos fazendo, o que não estamos, quais são as obras que temos realizado, apresentado. Porque como Jesus trouxe, meu reino não é desse mundo. Numa outra passagem, Jesus vem e fala, o reino de Deus está dentro de vós, mostrando como é importante lutarmos diariamente para buscar a nossa felicidade em comunhão com os demais, a fim de que possamos colocar ali o bem caminhando diariamente nas nossas atitudes, a fim de que possamos encontrar o paraíso, ou se preferirmos o céu, nos nossos corações, não no local físico, mas nos nossos corações. E lá na questão 1019, Kardec vai fazer uma pergunta e quem responde é São Luís. Se seria possível implantar na Terra um reino de paz, um reino de bem. Se nós quiséssemos aqui, então, modificar um pouquinho a pergunta, será que na Terra poderíamos implantar nós o céu que nós tanto esperamos alcançar? Sim. Basta nós evoluirmos, buscarmos, crescermos. Enquanto na Terra ainda encontrar espíritos inferiores, aqui ela se igualará muito mais aos locais das penas. Mas quando nós progredirmos, as nossas obras se fazerem visíveis, poderemos nós transformar a Terra em um verdadeiro paraíso, um verdadeiro céu. Então reflitamos. O céu que buscamos está em nós, nas nossas atitudes. Possamos esforçar nas obras a fim de buscar a regeneração, a fim de modificar. Porque tudo tem o seu tempo, tudo respeita as leis de Deus, mas é preciso iniciar as obras a partir de nós. Semana que vem nós vamos trabalhar sobre a questão do inferno. Vamos entender o que o inferno traz, o que a palavra inferno traz. Falamos hoje sobre o céu, trouxemos alguns dados da ciência, trabalhamos a grandiosidade universal, a grandeza de Deus, a nossa consciência, e semana que vem nós vamos falar sobre o inferno, o que nós trazemos de definição do inferno, o que nós podemos compreender de inferno depois de refletir sobre o céu. Um grande beijo a todos, que tenhamos uma semana repleta de paz, de muita luz, de muito amor, que tenhamos coragem de iniciar essa transformação coletiva, porque a felicidade não encontramos individualmente, encontramos nós no coletivo. E se imaginarmos buscar o reino dos céus apenas para nós,
já estaremos na contramão do que Deus tem proposto a nós. Um grande beijo, fiquem todos com Deus.